Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos. Como é que você está? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para que a gente possa dar continuidade ao nosso curso da Lei 8.112. Estamos falando sobre o tópico do regime disciplinar, aquele que é um dos tópicos que mais cai em prova sobre a Lei 8.112. Vamos lá? Continuar? Pessoal, é o seguinte. Aqui estamos falando sobre regime disciplinar e vamos conversar agora. Regime disciplinar que é o tópico 10.6.12. Artigo 116 a 142. E vamos conversar agora sobre a acumulação de cargo, emprego ou função pública. A gente sabe que, via de regra, meus amigos, nós temos uma proibição. Via de regra, eu não posso ocupar mais de um cargo público, mais de um emprego público, e não posso acumular cargo com emprego, cargo com função. Essa acumulação, como regra, ela é proibida. É isso que diz o artigo 118 aqui, ó. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, mas veja que ele tem uma ressalva logo no início. Ressalvados os casos previstos na Constituição. É que a Constituição Federal, meus amigos, a gente já tratou isso em um tópico anterior, quando a gente falou sobre os aspectos constitucionais aplicáveis aos servidores públicos. Lá dentro do artigo 37 tem essa regra da acumulação de cargo. E lá eu falei para você que existem 3 exceções sobre a acumulação de cargo, emprego ou função pública. Você lembra das exceções? Deixa eu relembrar você. Ora, primeiro, são 2 cargos de professor. Professor mais professor. 2 cargos de professor, beleza, pode acumular. Um cargo de professor mais um cargo técnico ou científico, pode acumular também. E por último, 2 cargos de profissionais da saúde, desde que a profissão seja regulamentada. Então, 2 cargos da saúde. Saúde e saúde. E saúde. Beleza? Então, esses são os casos de acumulação legais. Acumulação permitida de cargo, emprego ou função pública. Mas, em qualquer caso, é necessário que haja compatibilidade de horário. Tá? Então, ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Aí o parágrafo 1º vai dizer assim pra gente. A proibição de acumular estende-se a cargos. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções. Veja, pessoal, a proibição de acumular cargo público, que é a regra, como eu te falei, ela não é apenas de cargo, tá? Ela vai cargo e emprego. Então, por exemplo, eu não posso ocupar um cargo público e um emprego público, não posso. Eu não posso ocupar um cargo público e uma função pública, não posso. Assim como eu não posso ocupar 2 cargos públicos. É a regra que eu não posso, tá? Essa proibição se estende, meus amigos, para os cargos, empregos e funções de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. Então a proibição de acumular se estende por todos os entes federativos. Alguns alunos já me perguntaram assim, professor, eu posso acumular um cargo federal com cargo estadual? Não, gente. A proibição de se acumular, ela se estende por todos os órgãos e entes públicos, tá? Então a proibição não é apenas com cargo federal, não. É cargo público. Eu não posso acumular um cargo federal com cargo estadual também, por exemplo, tá? Isso é o que diz o parágrafo 1º do artigo 118. O parágrafo 2º diz a acumulação, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Nesses casos permitidos, pessoal, de acumulação de cargo público, tem que provar que há compatibilidade de horário entre os dois, tá? A Constituição Federal, minha lei, define qual seria uma jornada máxima semanal de trabalho. Ela diz que tem que ter compatibilidade e, de acordo com cada caso concreto, essa compatibilidade deve ser analisada. Beleza? Tranquilo? Parágrafo 3º diz, olha, considera-se a acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade. A regra, gente, se eu não posso acumular 2 cargos públicos, eu também não posso acumular um cargo público com aposentadoria que provém de cargo público, entendeu? É isso que ele diz. Considera-se a acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo público
ou emprego público efetivo com proventos de inatividade. Salvo, pessoal, que é a exceção, quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Por exemplo, eu tenho 2 cargos de professor. Em um desses cargos eu me aposentei. No outro eu não consegui me aposentar ainda porque ainda falta um requisito. Então veja, nesse caso eu estou ocupando um cargo público na ativa, um cargo público de professor, mas eu estou recebendo aposentadoria, proventos de aposentadoria de outro cargo público. Ocorre que esse outro cargo público que eu estou recebendo proventos de aposentadoria é um cargo público de professor. Então veja, aquele cargo público pelo qual eu me aposentei, ele é acumulável com esse cargo público que eu estou na ativa hoje. Então nesse caso não há problema, nesse caso pode sim acumular. Beleza? O artigo 119 diz que o servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º. Nem pode também o servidor ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Pessoal, aqui é o seguinte, qual é a regra que nós temos, tá? O servidor ele não pode exercer mais de um cargo em comissão. Essa é a regra. Porém, pessoal, existem situações em que essa regra vai ter exceção. E a gente viu lá no início do estudo da Lei 8.112. Lembra que eu falei para você que o servidor que exerce cargo em comissão, ele pode exercer outro cargo em comissão de maneira interina, o exercício interino de outro cargo em comissão, pronto. É o que está previsto lá no parágrafo único do artigo 99. Então a regra é que o servidor público não pode exercer mais de um cargo em comissão, salvo nos casos de exercício interino de outro cargo. Ele tem um cargo e aí exerce interinamente outro cargo para suprir uma falta eventual, tá? O servidor também não pode, pessoal, ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. O parágrafo único diz, olha, o disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e conselhos fiscais das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detém a participação no capital social. Então essa exceção, meus amigos, é uma exceção referente a essa proibição aqui, ó, que o servidor não poderá ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Ora, beleza, essa é a regra, mas a exceção está no parágrafo único. Quando for um órgão de deliberação coletiva, especificamente quando for um conselho de administração e fiscal dessas empresas que a gente está conversando. Empresa pública, sociedade de economia mista, subsidiária e controlada, bem como qualquer empresa ou entidade que a União detém participação no capital social, de maneira direta ou indireta. Observado o que a respeito dispuser uma legislação específica, beleza? Então a regra no 19, exceção no parágrafo único. O artigo 120, meus amigos, diz que o servidor vinculado ao regime desta lei que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. O que é que isso quer dizer, professor? Vamos lá. O cara exerce 2 cargos de professor, mas aí a administração pública convocou ele para que ele pudesse exercer um cargo em comissão. Quando ele vai exercer esse cargo em comissão, ele vai se afastar temporariamente dos 2 cargos efetivos. Essa é a regra. Salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um dos cargos efetivos. Quando houver compatibilidade de horário e local do cargo em comissão com um dos cargos efetivos, aí beleza, ele fica. Agora, é muito específico que isso aconteça, pessoal, porque a lei diz assim, essa compatibilidade de horário e local do cargo em comissão com um dos cargos efetivos, essa compatibilidade deve ser declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Então as autoridades máximas devem declarar que aqui há essa compatibilidade. Beleza? Ok? É o que temos aqui. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade do servidor público. O servidor público tem responsabilidade pela prática de seus atos? Essa responsabilidade ela é o quê? Ela é civil, ela é criminal, ela é administrativa? Como acontece isso? Vamos analisar isso aqui. Veja. O artigo 121, ele já diz que o servidor tem todas as responsabilidades possíveis. Já começa dizendo assim, ó, o servidor responde civil,
penal e administrativamente, pelo exercício irregular de suas atribuições. Então o servidor responde civil, penal e administrativamente, nas três esferas. A responsabilidade penal, ela abrange crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Se o camarada, na qualidade de servidor público, pratica crime ou contravenção penal, ele vai ser responsabilizado criminalmente, penalmente, tá? O artigo 124 diz que a responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Então, ato omissivo ou comissivo praticado no exercício, no desempenho do cargo ou função, resulta na responsabilidade civil administrativa. Artigo 122, pessoal, diz que a responsabilidade civil decorre de ato também omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, importante, tá? A responsabilidade aqui é uma responsabilidade subjetiva e ela vai ser caracterizada com dolo ou culpa. Não precisa ser apenas dolo, a culpa também caracteriza. O que é dolo, o que é culpa, professor? O dolo é quando o servidor ele tem a intenção em alcançar o resultado, ele pratica um ato com a intenção de alcançar aquele dano civil, por exemplo, aquele dano financeiro. A culpa é quando ele causa aquele dano por uma negligência, imprudência ou imperícia. Ele não quer causar o dano, ele não tem a intenção de causar o dano, mas ele foi imperito, negligente ou imprudente e causou nesse resultado, tá? Então, a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulta em prejuízo ao erário ou a terceiros. Veja que a responsabilidade civil, meus amigos, ela está diretamente ligada a um prejuízo financeiro. Então, a responsabilidade civil do servidor ocorre quando o servidor causa prejuízo financeiro, tá bom? Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. O que é uma ação regressiva, professor? Como é que funciona isso? Eu vou te mostrar através desse esquema. Veja como é que funciona, tá? Funciona da seguinte forma. Deixa eu colocar um marca-texto aqui. O servidor público federal, o agente público, ele causa dano a terceiro, por exemplo. Ele causou um prejuízo financeiro na vítima, que é um terceiro, que é um particular, por exemplo. Ok. Esse terceiro, gente, ele não vai entrar com ação judicial direta contra o agente público. Isso não pode acontecer, tá? Porque o servidor público, no exercício de suas funções, ele não responde diretamente por seus atos. Quem responde é o Estado. Lá no começo da matéria de Direito Administrativo, se você já vem acompanhando o nosso curso, eu expliquei isso daqui. Isso aqui é a teoria do órgão, né? Teoria da imputação volitiva. O servidor público, no exercício de suas funções, quando ele pratica um ato, quem praticou o ato, na verdade, não foi a pessoa do servidor, foi o Estado, foi o órgão ao qual o servidor faz parte. Então, os atos praticados pelo servidor no exercício de sua função são imputados ao órgão que ele faz parte. Por esse motivo, quando o servidor, no exercício da função, causa dano a terceiro, o terceiro não pode entrar com ação judicial direta contra o servidor. O terceiro, meus amigos, ele tem que entrar com ação contra o Estado. Ele tem que ingressar com ação judicial contra o Estado a qual esse servidor está vinculado. Tá? Dando uma dica para você sobre até outro tema, que é a responsabilidade civil do Estado. Essa responsabilidade do Estado é uma responsabilidade objetiva. Ou seja, o terceiro não precisa provar dolo ou culpa para responsabilizar o Estado. Quando o Estado é condenado, se for o caso de o Estado ser condenado, gente, aí sim o Estado vai entrar com ação judicial contra o servidor público ou uma ação administrativa, a depender do caso. Essa ação nós chamamos de ação regressiva, direito de regresso. Direito de regresso, tá? Veja, somente a ação regressiva só vai acontecer se o Estado for condenado. Aí, nesse caso, o Estado ele vai entrar com ação judicial contra o agente público dizendo, ação regressiva contra o agente público dizendo, agente público, você causou danos ao terceiro, o terceiro me condenou judicialmente. Agora eu quero a restituição, agora eu quero o reembolso, eu quero que você me ressarça o prejuízo que você me causou. Porém, a ação regressiva só ocorre se houver culpa ou dolo por parte do agente público, do servidor público. Então, para que haja, meus amigos, essa ação regressiva, tem que haver prova de dolo ou culpa. Por isso, esse direito, essa ação regressiva,
do Estado contra o servidor é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, o Estado, a administração pública, para ela entrar com ação regressiva contra o servidor, ela tem que provar que esse servidor agiu com dolo ou culpa. Beleza? Então o esquema é esse, meus amigos. O agente público causou danos a terceiro, o terceiro não pode entrar com ação judicial contra o agente público, tem que entrar com ação judicial contra o Estado, e o Estado entra com ação regressiva contra o servidor. Por isso que ele fala, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda, que é o Estado, em ação regressiva, tá? Então segue esse esquema que a gente está conversando aqui. O parágrafo 3º, meus amigos, ele diz que a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Apenas até o limite do valor da herança recebida. Como é que funciona isso, professor? Gente, seguinte, vamos supor que o servidor ele causou um dano de, exemplo, 100 mil reais. Mas esse servidor, depois que ele causa o dano, ele vem a falecer e ele deixa de herança para os herdeiros 50 mil reais, por exemplo. Ele tinha um carrinho velho, tinha um carro, deixou um carro aí de 50 mil reais para os herdeiros. Analisa comigo, pessoal. O dano que o servidor causou foi 100 mil reais. Quando esse servidor morre, essa responsabilidade, ela morre com ele? Ela é extinta? Não. Ela é passada para os sucessores. Só que os sucessores vão responder apenas até o limite do valor da herança. Então, nesse caso, meus amigos, o dano foi de 100 mil. O cara morreu, mas ele deixou 50 mil de herança. Esses 50 mil de herança vão ser divididos para os filhos João, Maria, cabelinho aqui de Maria, e José. Pronto. Ia ficar ali um valor X para cada um. Lá vou fazer conta agora. Porque eu não coloquei, eu vou colocar o número fechado para facilitar a conta do professor, né? A herança foi de 60 mil, não foi de 50 não, tá, gente? 60 mil reais. Eita, é por isso que nós estamos em aula de direito, porque a matemática não é o forte. Então veja, 60 mil reais foi de herança. Então cada um ficaria com 20 mil. 20 mil para João, 20 mil para Maria e 20 mil para José. Essa seria a partilha da herança. Só que, meus amigos, a lei diz que os sucessores respondem até o limite do valor da herança. Gente, se a herança é de 60, mas se o dano causado foi de 100, o que é que vai acontecer aqui? Esses herdeiros vão ter que pagar a dívida deixada pelo decujus, que é a pessoa que faleceu, que é o servidor. Vão ter que pagar essa dívida. Só que eles, para pagar a dívida, eles não podem, pessoal, tirar dinheiro do próprio bolso. Eles não podem tirar dinheiro do patrimônio pessoal para pagar a dívida. E como é que eles vão pagar? Eles vão usar a herança que eles estão recebendo. A herança recebida. Então, se no caso a herança aqui foi um total de 60 mil reais, esses 60 mil reais vão ser usados para pagar a dívida de 100 mil. Professor, mas falta 40 para chegar a 100 mil reais. Ora, foi 60 mil, a herança foi usada para pagar a dívida, beleza. Mas a dívida era muito maior, 100 mil. Quem paga esse restante? Foi pago os 60 de 100 e os 40 que restam. Quem vai pagar? Ninguém. Ninguém paga. Porque os herdeiros só são obrigados a responder até o limite do valor da herança, como eu te falei agora há pouco. Eles não vão tirar dinheiro do bolso para pagar essa dívida, tá? Então, por esse motivo, é essa a interpretação do parágrafo 3º, beleza? Da mesma forma, se a herança for maior, vamos supor que a herança foi de 160 mil. Ora, 100 mil vai ser usado para pagar a dívida, para pagar o dano. Então, o dano foi pago aqui de maneira integral. O dano era de 100, a herança 160, tiro 100 mil reais da herança, pago o dano de 100 mil, sobrou 60. Esses 60 são usados para distribuir entre os herdeiros. Sobrou, então paga os herdeiros. Beleza? Ok, meus amigos. Artigo 125, ele é importantíssimo também, porque ele diz assim: as sanções civis, penais e administrativas podem acumular-se, sendo independentes entre si,
Meus amigos, a regra é a seguinte. Quando uma pessoa pratica um ato, um servidor, quando o servidor público, no exercício de sua função, quando ele pratica um ato, esse mesmo um ato só, tá? Um ato, o mesmo ato, ele pode gerar para esse servidor uma responsabilidade nas esferas civil, na esfera administrativa e na esfera penal ou criminal, como queira chamar. O servidor, professor, ele pratica um ato, ele pode se responsabilizar ao mesmo tempo nas três esferas, pode de maneira cumulativa, é isso que ele fala. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Então, se podem acumular-se, meus amigos, se elas podem acumular-se, isso quer dizer que esse servidor, ele vai, por um mesmo ato, pode responder a um processo na esfera civil, pode responder a um processo na esfera administrativa e pode responder a um processo na esfera penal. Porque podem acumular-se, elas são cumuláveis entre si. Então isso quer dizer, gente, que o fato, por exemplo, de o servidor ser condenado na civil vai livrar ele nas outras esferas de maneira alguma. Isso também não quer dizer, por exemplo, que se ele for absolvido na civil, ele também precisa ser absolvido nas demais esferas. Isso também não existe. Também não existe. Ele pode ser condenado em uma e absolvido em outra, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Porque são independentes entre si. Elas não se comunicam como regra. Como regra, elas não se comunicam. Não se comunicam. São totalmente independentes. Essa é a regra. Mas nós temos a exceção que eu vou te mostrar nesse momento. Meus amigos, eu falei que a regra é que as responsabilidades, elas são independentes. As instâncias são independentes, civil, administrativo e penal. A regra. Só que tem uma exceção, tá, pessoal? Tem uma exceção. Prevista aqui no artigo 126, tá? O artigo 126 diz assim, ó, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria. Deixa eu explicar aqui. Vou até colocar esses... Vou afastar um pouquinho. Vou colocar a mesma coisa aqui, mas só para afastar um pouquinho, tá? Responsabilidade civil, administrativa e penal. Veja, como eu te falei, a regra é que essas responsabilidades de fato são independentes. Regra, tá? Mas excepcionalmente, pessoal, essa responsabilidade penal, ela pode vincular a esfera administrativa. Excepcionalmente. Quando é que isso vai acontecer? Veja, essa responsabilidade penal, ela pode absolver ou ela pode condenar. Então ela pode gerar uma absolvição ou condenação. Melhor dessa forma. No caso da responsabilidade penal, condenar o servidor já era, não vai vincular nada. Nada, tá? Agora, na absolvição pode vincular a administrativa. Quando? Existem duas formas de absolvição, pessoal. Existe a absolvição por ausência de provas. Vou colocar de outra cor aqui para ficar destacando um pouquinho mais. Existe a absolvição por ausência de provas. E existe uma absolvição porque foi provada, houve a prova da inexistência prova da inexistência. Houve a prova da inexistência do fato ou da sua autoria. Gente, vejam só. Quando houver uma condenação na esfera penal, essa condenação na esfera penal ela não vai vincular nenhuma outra esfera, tá? Então vou até colocar aqui, de alguma forma, não vincula nenhuma esfera. Tirar aqui o vermelho com vermelho não dá certo. Vou colocar um roxo aqui. Pronto. A condenação penal não vincula nenhuma esfera. Beleza. Sobrou a absolvição.
A absolvição pode vincular a esfera administrativa? Pode. Mas não é absolvição por ausência de provas, porque veja, lá no direito penal, meus amigos, existe um princípio, que é o princípio do indúbio pro réu. O que é indúbio pro réu? Gente, eu estou em um processo criminal para condenar uma pessoa. Só que nesse processo criminal, se a gente não consegue provas suficientes para condenação, a gente tem que absolver. Por quê? Porque no caso de dúvida, a gente dá o benefício do réu. Indúbio pro réu. Na dúvida, pro réu. Benefício para o réu. Então, se houver dúvida no processo criminal, quando há dúvida, professor? Quando não há prova suficiente para condenar. Então, quando não há prova suficiente para condenar, é porque ficou com dúvida. Nesse caso, tem que absolver. Essa absolvição, gente, da dúvida, ela não vincula a esfera administrativa. A única absolvição que vincula a esfera administrativa é a absolvição porque houve prova, lá no processo, houve a prova da inexistência do fato ou da inexistência da autoria daquela pessoa, da negativa de autoria. Como assim, professor? Gente, lá no processo criminal ficou provado que o fato nunca existiu. Provado que o fato nunca existiu. Não é porque a gente está com dúvida na condenação, não. É porque tem uma prova incontestável que aquele fato nunca existiu. Aquele fato que está sendo investigado. E lembra que é o mesmo fato, tá? Se ficou provado na esfera criminal que o fato não existiu, é porque esse fato, que gerou repercussão civil, administrativa e criminal, a esfera criminal está dizendo que esse fato, que gerou essas três responsabilidades, esse fato não existiu. É isso que está dizendo o juiz na esfera criminal. Ou então, pessoal, ficou provado que o fato existiu, mas ficou provado que a autoria não é aquela. Ou seja, ficou provado que o fato existiu, porém não foi aquele servidor que praticou aquela conduta, foi o servidor Y. Ficou provado que não foi o servidor investigado que praticou a conduta. Então, se houve a prova, pessoal, da inexistência do fato ou da inexistência da autoria daquele servidor, então a absolvição penal vincula a esfera administrativa e na esfera administrativa também tem que ser absolvido esse servidor. A vinculação se refere a isso. A absolvição criminal que nega a existência do fato ou a sua autoria, ela vai vincular a esfera administrativa de maneira que o servidor também será obrigatoriamente absolvido na esfera administrativa. Então vai haver essa vinculação aqui, ó. Essa vinculação para a esfera administrativa. Tranquilo, gente? É isso que ele diz. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, mas não é qualquer absolvição criminal. Se a prova falar absolvição criminal por ausência de provas, corta, tá errado. Tem que ser o afastamento da responsabilidade administrativa, no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria. Tranquilidade total? Beleza? Vamos fazer a questão. Primeira questão de hoje fala assim, ó. No que se refere às responsabilidades dos servidores públicos, assinale a alternativa correta. Letra A. A responsabilidade civil decorre apenas de ato omissivo ou comissivo que tenha sido doloso e que resulta em prejuízo ao erário ou terceiro. Gente, doloso ou culposo, tá? Então, quando ele fala o apenas, aí depois fala doloso e não traz o culposo, aí tá errado. Então, tá errado e incorreta a letra A. Letra B. O servidor responde civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo isento de responsabilidade penal. Gente, isento de responsabilidade penal tá muito errado. Ele vai ter sim a responsabilidade penal, tá bom? E letra C. O servidor público ele pode responder apenas uma sanção civil, penal ou administrativa, já que não há possibilidade delas acumularem-se. Tá errado demais. As sanções vão se acumular. Ele pode sofrer uma sanção penal, uma sanção administrativa, uma sanção civil, pode sofrer as três, pode sofrer apenas uma delas. Está errado, podem acumular-se. Letra D. A responsabilidade administrativa do servidor não será afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência dos fatos ou sua autoria. Gente, está errado. A responsabilidade administrativa vai ser afastada sim, se houver uma absolvição criminal que negue a existência do fato ou a autoria. Beleza? Tá errada a letra D. Sobrou a letra E.
A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputadas ao servidor. Nessa qualidade, certíssima a letra E sobre responsabilidade penal. Vamos ver o que diz a próxima questão? No que concerne às proibições, acumulação e responsabilidades e penalidades estabelecidas no regime disciplinar, previstos nos termos da Lei 8.112, é correto afirmar que, letra A, ao servidor é proibido, em qualquer hipótese, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa. Gente, de fato existe essa proibição. O problema é quando a questão diz assim, ó, em qualquer hipótese. Tá errado por quê? Porque a lei diz, pessoal, que é proibido, salvo nos casos de situações transitórias e excepcionais. Em situações excepcionais e transitórias, sim, pode sim um servidor cometer a outro atribuição estranha ao cargo que ele ocupa. Mas essa é a exceção, tá? Agora dizer que é proibido em qualquer hipótese está errado. Letra B. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade. Até aqui tá beleza. Aí ele diz assim, independentemente da possibilidade de acumulação das remunerações desses cargos de atividade. Independentemente tá errado. É salvo, na verdade, aqui, né, pessoal? Então, depende sim. Se os cargos na atividade são cargos acumuláveis, eu posso haver acumulação do cargo com provento da inatividade sem problema. Então, independentemente, ficou errado aqui na letra B. Letra C. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Aqui sim está correta a letra C. E letra D. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 45 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Pessoal, está incorreto aqui, porque a inassiduidade habitual são 60 dias ou mais, e não 45. Por isso está errada a letra D. São 60 dias ou mais dentro de um período de 12 meses. Essa é a inassiduidade habitual. Combinado, pessoal? Beleza? Vamos encerrando por aqui a nossa aula, e eu te espero na próxima aula, onde a gente vai continuar conversando sobre regime disciplinar. Próxima aula vamos falar sobre pontos importantes a respeito de penalidades, prescrição, prazo de cancelamento do registro, autoridades competentes para aplicar as penalidades. É um ponto bem bacana na próxima aula também. Beleza? Muito obrigado pela sua participação. Em caso de dúvida, é só você vir aqui no meu Instagram, manda a tua dúvida e assim que possível eu te dou um retorno. Combinado? Valeu, forte abraço, eu te aguardo na próxima aula.